Olá a todos, este é o canal Revelar e eu tenho mais algumas coisas para revelar para vocês, as quais eu vou apresentar em uma ordem crescente de interesse segundo um critério meu, ou seja, as coisas mais interessantes eu vou deixar para o final. Não que as primeiras também não sejam interessantes, todas elas acabam de uma certa maneira comprovando a existência de um mundo pré-reinício da história, aquela civilização antiga e sofisticada que eu tenho relatado para vocês, que existia talvez em um nível de tecnologia muito maior do que a nossa e que de repente sumiu em toda a face da Terra. Nós vamos começar por estas inscrições, esses petróglifos, que mostram o que seria ou um templo ou os Vimanas. É bastante interessante, eu chamo a atenção de algo que nós temos demonstrado reiteradamente em todos os vídeos que eu tenho feito, que os vestígios mais concretos do mundo antigo são todos eles gravados em pedra, ou a pedra em si que foi trabalhada. Então as tecnologias feitas através de outros materiais, infelizmente, se perderam na grande maioria. Não todas, claro, mas aquelas que o povo comum tem acesso, sim. Bom, o que é isso aqui exatamente? Esses petróglifos estão localizados no Paquistão, no vale do rio Indo. Uma vez, nesses lugares, havia uma civilização indiana altamente desenvolvida, em nada inferior à egípcia e mesopotâmica. Nós temos aí várias civilizações ao redor da Terra, que provam que havia então essa tecnologia no passado. Não estou dizendo a tecnologia do Vimana, mas a tecnologia mais avançada para trabalho em pedra, por exemplo, e não é diferente no Paquistão. Nós vemos aqui uma prova disto. Foi dela que permaneceram essas imagens dela, que é da antiga civilização, essas imagens antigas esculpidas em pedra. Esses desenhos se parecem tanto com templos, você vê aqui em cima, quanto com a descrição dos mitos antigos sobre os Vimanas. O que eram os antigos Vimanas? Os antigos Vimanas eram as descrições daquilo que seria modernamente um objeto voador. Então eles existem no Bhagavad Gita e outras descrições dessas aeronaves da antiguidade. Será que existiram mesmo? Será que eram mitos? Não sei, a gente não tem como provar, mas há muitos indícios nesse sentido. Em um futuro próximo, inclusive, estes petróglifos aqui que vocês estão vendo serão submersos embaixo d'água porque eles estão construindo uma barragem no local e eles vão acabar submersos. Outra coisa interessante que eu quero trazer para vocês são os poços kársticos de Yamal. Veja só o que é isso aqui. Nós já trouxemos outros círculos, inclusive na semana passada, no último vídeo, nós falamos de vários círculos que têm aparecido em torno do mundo, que não tem nada a ver com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa totalmente diferente. Em julho de 2014, uma explosão inexplicável foi ouvida em Yamal, resultando no surgimento de um enorme poço no solo, cuja largura e altura chegavam a 40 metros. Yamal não é o lugar mais populoso do planeta, então ninguém se feriu com o ocorrido e o surgimento dessa falha. Aqui só para localizar para vocês onde é que fica Yamal na Rússia, essa península aqui, pessoal? Também distante de Moscou, aqui 1938 quilômetros aproximadamente, a parte sul mais próxima. Então, aí houve uma expedição científica tentando ir lá, descobrir o que era, foi mandada de Moscou. Enquanto essa expedição tentava entender o fenômeno lá de Yamal, outras duas rupturas semelhantes ocorreram naquele mesmo momento. Os sumidouros de Yamal permanecem um mistério. Há algumas explicações, mas nenhuma delas convincente o suficiente. E aqui em Yamal tem vários desses buracos. Aqui nós temos mais um. Aliás, esse tipo de buraco, de sumidouro, ele tem aparecido inclusive no meio de cidades. Ele simplesmente aparece e engole casas, engole gado, engole pessoas, Inclusive há relatos bíblicos de uma certa família que foi engolida por completo. Inclusive a gente já falou sobre isso. Veja aqui outro. O buraco simplesmente surge em rocha sólida e engole o que tiver em cima. Aqui no meio de uma pequena vila ou cidade, não sei se havia alguém aqui, mas se houvesse, simplesmente a pessoa desapareceu aqui dentro. Aqui mais um. Alguns deles têm fundo, outros não têm fundo. Eles vão descendo com água dentro, e a pessoa não encontra o fundo. Veja só aqui, bem no meio da cidade. Imagine você passando com o seu automóvel e de repente simplesmente abre o chão embaixo de você, você vai para dentro do abismo e ninguém mais ouve notícia alguma.
Aqui um não tão grande, onde eles conseguiram tirar a criação de volta, né, o gado. Aqui um menor também, mas não é tão pequeno, veja, compare com as pessoas que estão aqui ao lado. Então esses são mistérios, né, que surgem aí ao redor do mundo, sumidoras misteriosas. Essa outra marcação aqui é mais interessante. Veja só, isso aqui são montanhas com certas ranhuras que são até razoavelmente comuns em outros lugares do mundo. Só que são ranhuras que as pessoas consideram como não naturais. Alguns comparam essas ranhuras de montanhas gigantescas. Isso aqui não são pequenas montanhas, tá, pessoal? Não dá para ter bem a dimensão, mas são gigantescas. Eles comparam essas ranhuras com o que é deixado por este tipo de máquina de escavação. Veja só que é muito semelhante, né, o que essa máquina aqui pode produzir. Esse tipo de máquina faz escavação mineral, né, para retirar minérios como ouro, prata. E veja só, veja o tamanho disso aqui, ó, a quantidade de esteiras aqui embaixo para ela poder se locomover. E ela não é nem perto disso aqui. Então, se aquilo que está nas montanhas é algo semelhante ao que aconteceu aqui, lá numa civilização mais antiga, as máquinas que eventualmente fizeram aquilo ali teriam que ser muito maiores, né? Muito maiores do que essa aqui, que já é algo gigantesco, né? Um verdadeiro prédio isso aqui. Em nosso planeta, em todos os continentes, você pode encontrar uma grande variedade de lugares supostamente criados pela natureza que lembram muito as minas e pedreiras modernas. Na primeira foto, esse aqui que vocês estão vendo, está o Monte Watkins, onde existem trabalhos muito óbvios em rocha, em grande escala, que a natureza não pode criar. Outra situação bem interessante são essas colunas inteiras cortadas em rocha de cima para baixo que foram abandonadas. Quer dizer, alguém estava trabalhando nelas quando aquilo que dizimou a civilização antiga surgiu. Quer dizer, as pessoas estavam vivendo normalmente, erguendo suas obras, trabalhando, e aí muitas delas ficaram inacabadas. Existem várias destas inacabadas no mundo. Que tipo de tecnologia podia cortar a rocha pura para fazer colunas assim, dessa maneira? Uma outra, esta rocha aqui cortada em um ângulo de 90 graus. Eu já falei para vocês que existe um lugar aqui em Santa Catarina que tem algo bem semelhante, mas as pessoas ainda não se perceberam disso, né? Senão até poderiam explorar turisticamente. Então essa rocha aqui, ela está cortada em um ângulo de 90 graus, bem parecido com o que se faz atualmente, mas ela está no topo de uma montanha. E esse cubo tem uma altura de cerca de 23 metros, com duas faces bastante planas em um ângulo de 90 graus. O cubo está localizado no estado de Wyoming, Estados Unidos. Esse tipo de bloco não é tão difícil de fazer, porque você consegue, através de cunhas e um martelo, né, uma bigorna, esqueci agora o nome, mas enfim, com batidas em cima de cunhas, você consegue rachar esse tipo de pedra em ângulos de 90 graus. Agora, o que é interessante é que esse bloco não está próximo de uma pedreira, ele está no topo de uma montanha lá em Wyoming, né? Então ninguém explica como ele chegou lá. Como se corta é possível explicar, mas como ele chegou lá, as pessoas não explicam. Esse outro aqui é ainda mais interessante, é um megálito incomum localizado na ilha de Yakushima. Então agora lá no Japão, nós estamos passando pelo mundo inteiro, vocês estão percebendo. Paquistão, Wyoming, Estados Unidos, a Rússia, agora Yakushima, no Japão. Um megálito incomum porque vocês podem ver que ele tem algumas ranhuras aqui, né, de cortes de pedra. Ele parece que foi cortado aqui também. Lá em cima a gente vê um topo piramidal. Ele está localizado em uma ilha na província de Kagoshima. Está incluído na lista de patrimônio mundial da Unesco. A ilha, no caso. A ilha é famosa pelos seus megálitos invulgares, quer dizer, muito diferentes, né? Com vestígios de beneficiamento artificial, porque o que se encontra no Japão é diferente dos megálitos que se encontram no resto do mundo. Eles são trabalhados de uma maneira inusitada. Isso aqui é mais um também na mesma ilha. Veja só que, evidentemente, ele está cortado em fatias, né? Isso é bem nítido, né? Fatias bem retas, inclusive. Aqui um outro, né? Bem antigo, já coberto de musgo e tal. Veja só como ele é aqui. Eles fizeram um desenho de como ele seria. Aqui alguns relevos em pedra, né, cortados. Isso aqui me lembra muito
o que a gente encontra na Índia, né? Também coisas semelhantes. Isso aqui ainda é no Japão. Aqui é aquela outra pedra vista por outro ângulo. Então veja que tem até uma espécie de museu, eu acredito, aqui para as pessoas fazerem a visitação disso aqui. Bem interessante. Aqui uma pessoa em cima para mostrar a dimensão do trabalho. Aqui uma outra pedra, né? Veja só que ela parece até que está flutuando, porque o corte dela estava sendo feito por baixo e não foi encerrado, né? Então ele ficou pendurado por um lado, né, da pedra que ainda não havia sido cortado. Agora isso aqui é em outro país. Ó. Veja o que está escrito aqui, Joe Kepler. E veja os anos, né? Então até coloquei uma pergunta. Atualmente nós vivemos mais do que nossos ancestrais? A inscrição no monumento diz Joe Kepler. Aí aqui os anos, né? De 1630 a 1930. Será que isso aqui era a inscrição de uma lápide de alguém que teria vivido 300 anos? Será que isso corresponde à cultura de Joe Kepler, né, que teria sobrevivido por todo esse período? Ou será que isso aqui é apenas um marco de uma propriedade, né, de alguém que teria fundado essa propriedade e a família então resolveu homenagear o fundador? É possível também, porque, inclusive só para citar, ele está na cidade de Bad Wildbad, na Alemanha. É possível que seja um marco porque antigamente era bem comum esse tipo de marco. Veja aqui mais uma escultura dessas com um falo. Veja só que ele está com as mãos no falo. Eu já vou explicar por quê. Veja que ele tem uma feição parecida com uma ave de rapina, com uma coruja. Porque isto aqui muito possivelmente seja um ermai. Só que ele é um ermai que está na Indonésia. Eu já vou explicar o que é o ermai. O segredo dos majestosos guardiões do Vale de Bada, na Indonésia, localizado entre as florestas equatoriais, não foi revelado até hoje. Tem uma explicação, talvez eles não saibam, né, esses que oficialmente trouxeram essa notícia aqui. A questão é que o ermai ele é grego, ele não é indonésio. Né? Então, mais um indício de que havia uma civilização que corria o mundo, porque eu já vou mostrar para vocês aqui como isso tem a ver com o Hermes, né? Esculpidas em blocos de pedras sólidas, as estátuas ficam isoladas ou em grupos perto de sepulturas antigas. Seu crescimento seu tamanho é de 1/4 de metros e meio. No entanto, cada estátua é individual e tem seu próprio nome. Todos eles têm sinais de gênero, quer dizer, mostrando que é masculino. Né? Enfim, não importa tanto isso aqui, porque o que eu quero mostrar para vocês são os ermais oficiais. O que é isso aqui? Veja só, os falos masculinos. Esses ermais eram colocados como marcos em encruzilhadas de estradas e terrenos. Era comum para os gregos antigos, quando viajavam, esbarrar com certos ermais, né, nas encruzilhadas da vida. Ermai, para quem não sabe, é baseado no deus grego Hermes, que era um deus do comércio e do dinheiro e dos viajantes. Né? Então, por isso, ele estava aí nas encruzilhadas, e muitos também faziam, isso já era um costume da época, fazer oferendas em encruzilhadas para requerer desejos para esse Deus, né, como se ele supostamente pudesse atender. Então eles faziam oferendas de alimentos, etc., inclusive de dinheiro. Também daí que vem, de Hermes, né, que vem o sacrifício de jogar moedas em poços dos desejos, quer dizer, a pessoa jogava um pouco do suor dela, para ter algum tipo de benefício desse deus Hermes. Né? Então, por que ele tinha essa inscrição desse falo? E por que eu acho que esse ermai, esse marco aqui também é um ermai de inspiração grega? Por causa do falo e por causa do rosto em forma de ave de rapina, que me lembra o deus de rapina, né, grego. E aí, por que tinha então esses falos? Porque os ermai, eles também marcavam as esquinas de propriedades. Então, dentro daquelas propriedades, se desejava que houvesse fertilidade dos animais, do gado, das ovelhas, enfim, daquilo que fosse criado dentro daquela propriedade. Então, o próprio ermai era um obelisco, que é, queira ou não queira, o símbolo de um falo, mas era um obelisco com outro falo, um falo com um falo. Né? Então, aqui mais um deles.
Na Grécia Antiga, uma erma, ou ermai, era um pilar quadrado ou retangular de pedra, terracota ou bronze, sobre o qual se colocava a cabeça do deus Hermes, representado normalmente com barba. O pilar era mais largo por cima que na parte inferior, como símbolo de virilidade e disposição à luta. Por que era mais largo? Porque ele representava a cabeça do falo, né? Que é mais larga, evidentemente. E aí eu me lembrei da palavra ermo. Eu não sei se a palavra é ermo, sinceramente eu não sei. É uma informação aqui que eu estou jogando para vocês. Quem sabe alguém faça uma pesquisa e confirme aqui nos comentários. Mas eu intuí que a palavra ermo venha de ermai, porque ela também tem origem do grego, que vem de eremos, do latim eremu, que significa solitário. Ermo é um adjetivo que qualifica aquele local que é solitário, abandonado e que está ao acaso. Ora, os ermais ficavam em lugares abandonados, eram locais de passagem, mas ninguém residia ali, né? Então, tem muita coisa, pessoal, que foi abandonada no passado e que está vindo à tona agora, porque nós estamos prestes a repetir os mesmos erros do passado, dos nossos antepassados. As pessoas, infelizmente, ignoram o que aconteceu, acham que estão atingindo um estado de modernidade, ciência muito grande, e na verdade estão simplesmente repetindo aquilo que já foi, de uma maneira inclusive até mais medíocre, se nós formos analisar aquilo que eles foram capazes de fazer no passado, mas repetindo e por consequência disso vão acabar repetindo o mesmo erro de acabar extintos, né? Não todos, mas aqueles que seguirem dentro desse sistema babilônico que está sendo montado. Pessoal, por hoje é só, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.